como é que dinâmicas ocultas podem afetar nossas crianças. Quando eu falo de crianças, eu estou falando de filhos, então vale para qualquer filho, não precisa ser um filho pequeno, tá bem? Mas hoje a gente vai tratar mais especificamente de criança, porque a história que eu tenho para contar é a história de uma criança, tá bem? Então, como é que essas dinâmicas ocultas, ou seja, coisas escondidas, coisas que não foram ditas ou histórias que ficaram encobertas, como que elas afetam outras gerações, tá bem? Então, nós vamos começar com uma história do livro da Mariane Frank. Esse livro se chama Você é um de Nós. É um livro sobre constelações. Olha só, que interessante. Uma vez, uma mãe de um garoto de 15 anos me ligou. Eu vou contar nas palavras da Mariane, como se tivesse acontecido comigo, tá? Mas é porque no livro ela conta assim, e eu quero guardar eu quero falar literalmente, do jeito que ela escreveu, tá bem? Então, vou falar como se eu estivesse na pele de Mariane Frank, tá bem, pessoal? Então, uma vez, uma mãe de um garoto de 15 anos me ligou desesperada. Ele se recusava a ir para a escola. Já tinha algumas semanas que isso estava acontecendo e ela era uma mulher que criava o filho sozinha. Ela tinha que trabalhar, ela não podia pegar o menino no cabresto, né, no laço e levar para a escola, e ele só queria ficar em casa. Ele não queria de jeito nenhum ir para a escola. O garoto era um bom aluno, ele tinha amigos na escola e no âmbito escolar ele se desenvolvia bem. Não havia um motivo claro para ele, um motivo claro e aparente para ele não estar querendo ir às aulas. Então a mãe veio com o Tiago num horário do atendimento aos pais e eu disse ao garoto que imaginava que ele mesmo não sabia por que ele não queria mais ir à escola. E o garoto concordou, né, com a cabeça, dizendo que sim, que ele não sabia. E ele tinha uma expressão muito séria enquanto ele confirmava isso. E a mãe tratou imediatamente de, na minha frente, convencer aquele garoto das motivações, da lógica de por que ele realmente deveria ir para a escola. E aí eu pedi para essa mãe parar de dizer essas coisas naquele momento e a gente simplesmente olhar para aquilo que talvez estivesse precisando ser visto. Assim, comecei a fazer as perguntas. Nesse caminho de entender a situação da criança e da família, soube que o pai do Tiago, que é o menino em questão, que eu estou mudando o nome aqui para ficar mais fácil para a gente, o pai do Tiago se afastou quando ele nasceu e eles tinham pouco contato com esse pai. Então, quando eu perguntei se algo ruim tinha acontecido na família do pai, a mãe não quis dizer nada. E subitamente, uma atmosfera pesada reinou ali no ambiente, que é o que sempre acontece quando a gente vivencia uma coisa essencial num campo de constelações, né? E, por fim, ela resolveu dizer. Ela falou que por ações inexplicáveis, o pai do Tiago havia pedido para ela nunca contar ao filho sobre o que aconteceu com o irmão dele, o tio do Tiago, e como ele tinha morrido. Então, ela contou que quando o avô do Tiago e seus 2 filhos estavam na guerra, o caçula da família, que era o irmão desse pai, né?
ele tinha 15 anos. Ele era o único que vivia na casa com a mãe. E ainda, nos meados de 1945, os jovens ainda continuavam. Essa história acontece na Alemanha, pessoal, por isso que eu tô falando da guerra, tá? Então, em 1945, os jovens ainda eram convocados para eles irem para a cidade natal deles. E eles eram designados a servir na artilharia antiaérea. E ainda faltavam poucos meses para que o irmão do pai, né, esse menino, esse tio, atingisse a idade exigida para a convocação. E a mãe ficava toda feliz, né? Então a avó do Tiago ficava toda feliz desse menino ainda estar com ela, de ele não ter ido para a guerra. Só que o que aconteceu? Esse menino fugiu, juntou com outros camaradas que eram mais velhos do que ele, que estavam indo para a guerra, e foi. E ele foi. Se alistou e na primeira missão esse menino morreu. Essa mãe ficou quase louca. E sabe o que aconteceu na sequência? Após a guerra, o marido voltou, o marido dessa mãe, e ela estava com quase 50 anos, ela teve um outro filho. E esse outro filho é o pai do Tiago. Então, durante essa sessão, o Tiago, né, que é o menino em questão, o menino que não estava querendo ir para a escola, reagiu violentamente e perguntava: por que vocês não me disseram? Por que vocês não me contaram? Vocês não podiam ter escondido isso de mim? Isso é muito importante para mim. 2 semanas depois, a mãe telefona então para Mariane Frank, né, e diz para ela: olha, o Tiago voltou aí para a escola depois do nosso encontro, depois daquela nossa conversa. Perceberam, pessoal, que coisa interessante? Uma história escondida num determinado momento que a gente não sabe dizer exatamente porquê, mas a gente supõe. Olha só, esse menino que fugiu para a guerra estava com 15 anos. O Tiago, que é o menino em questão, ele começa a fugir da escola, que é o lugar onde vai todos os dias, aos 15 anos. Tem alguma coisa aí, não é verdade? É muito interessante como as gerações seguintes, elas sabem algo que está velado das gerações anteriores. Então, nós estamos falando sobre como as dinâmicas ocultas afetam nossas crianças, ou como dinâmicas ocultas afetam nossos filhos, ou as nossas vidas, ou as novas gerações. Tudo é a mesma coisa. Então, os filhos, eles sentem quando os pais estão em constante pressão. As crianças percebem. E elas também carregam inconscientemente uma pressão dentro delas. E elas vão buscar equilibrar isso. É como se a criança, em alguma instância ou de alguma forma, estivesse contando para os pais, que são os adultos da história, né? Com os seus atos, aquilo que eles precisam, os adultos precisam fazer e não percebem. Então, eu contei aqui, se não me engano, ontem ou anteontem, né? Sobre uma criança de 4 anos que não mais quer ir à escola. Que eu recebi no meu consultório e tudo. Isso pode ter muita relação com algo do sistema lá atrás. Às vezes, numa consulta médica, a gente não tem tempo para investigar essas coisas. Então, é quando a gente direciona para uma constelação. É quando a gente coloca o caminho da constelação como um meio de curar certas questões que estão impactando o sistema, estão impactando aquela família. E aí, quando a criança mostra que tem alguma coisa para ser revista, que tem alguma coisa que pode ser melhorada,
e os pais querem só empurrar a criança como se o problema fosse só da criança, eles esquecem de olhar o problema deles. O problema que está se manifestando e que está sendo mostrado através daquele ato, daquela experiência da criança, tá bem? Então, se os pais, como adultos, eles resolvem olhar junto com as crianças para aquilo que elas estão mostrando, as crianças ficam livres, elas se liberam. E elas ficando livres, elas podem se desenvolver, elas podem crescer, elas podem fazer aquilo que elas desejam fazer e que elas nasceram para fazer, que é serem crianças, né? Serem livres, poderem experimentar a própria vida do jeito que a vida está se apresentando.